Graça e paz, Deus abençoe a todos. Estamos de volta com o Sermão do Monte, manhã de domingo, e falamos dos evangelhos e transmitimos a palavra de Deus em Cristo Jesus. Dos textos selecionados para essa manhã, é o profeta Miqueias, o Salmo de número 15, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, e agora o evangelho de Mateus no seu Sermão do Monte, que alguns ainda chamam de Sermão da Montanha, não importa o nome que você dê. Esse texto é uma exposição clara, sistemática, bastante transparente da interpretação de Cristo Jesus no papel da lei de Deus na vida do fiel, de maneira que o fiel a Deus seja também aquele apto a ingressar no reino de Deus. Algumas pessoas confundem e já confundiam naquele período. Havia um chamado proselitismo. O que é isso? De buscar pessoas para a sua fé, para a sua religião, preocupação com a quantidade, mas essas pessoas sempre colocadas numa condição nunca de plenamente irmãos. Normalmente eram chamados os prosélitos no judaísmo. O não-judeu que se convertia e passava a fazer parte da vida religiosa, da estrutura religiosa. Hoje nós temos não só hoje, né, a história do cristianismo, a história das igrejas, ela expõe muito abertamente algumas mudanças de tom, algumas mudanças de intenção e de propósito. O pregador do evangelho prega o evangelho de Jesus Cristo. Ele transmite a verdade de Deus para a salvação da humanidade. O caminho proposto por Deus é Jesus, o Cristo. É isso que nós acreditamos. Em dados momentos, as pessoas colocam, a princípio é de uma forma sutil, mas depois fica escancarado. É o proselitismo cristão, quando a pessoa coloca a igreja, a instituição, à frente ou ao lado do nome de Cristo Jesus. Nesta igreja você... Olha, não tem salvação na igreja. A Bíblia jamais ensinou salvação pela igreja, tá bom? Algumas instituições chegam até o ponto de dizer que somente eles, os seus ministros, aqueles que têm lá a licença para oficiar no seu meio, é que podem ministrar a palavra de Deus, né? Os, os reverendos, os reverendos eclesiásticos, os pastores eclesiásticos, os mestres denominacionais. A Bíblia ensina a salvação de Deus em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. É claro que o pertencimento a uma igreja, a uma instituição, é muito importante na vida da grande maioria das pessoas. A questão de vida social, de vida espiritual, de auxílio mútuo, isso é importante, isso é fundamental. Mas a salvação de Deus não está no pertencimento a uma igreja. A salvação de Deus está no pertencimento a Deus, pela fé em Cristo Jesus. E vamos ao texto aqui. Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte, assentando-se, os seus discípulos aproximaram-se dele. E Jesus, abrindo a boca, os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. As primeiras palavras de Jesus Cristo são um ataque ao orgulho, à soberba, à arrogância. Tá? É literalmente uma estocada no coração da espiritualidade judaica daqueles dias. Muitos mestres judeus, naquele período, esse judaísmo do chamado Segundo Templo, muitos dos mestres judeus, se não, né, a grande maioria, ensinava abertamente que aquele que obedece os mandamentos, ele é ricamente abençoado. Mas, junto com este ensinamento, eles colocaram um chamado culto à personalidade. E aquele que obedece os ensinamentos
dos mestres rabinos serão muito mais abençoados. É contra isso que Jesus Cristo se levanta. Eles ensinavam a palavra de Deus? Eles ensinavam a palavra de Deus. Mas eles ensinavam também de uma forma muito enfática o seguir as tradições dos líderes religiosos. Tradições estas que foram acrescentadas à palavra de Deus e que, em determinados momentos, se transformavam um verdadeiro fardo para a vida do religioso. Era um fardo pesado para toda a nação? Não necessariamente, mas aquele que queria servir a Deus, aquele que queria obedecer à palavra de Deus, ele se via cercado de uma meticulosidade, às vezes assim, quase não dando liberdade para o indivíduo. O rabino falou, o mestre falou, nós temos isso nos dias de hoje. Nós temos isso nos dias de hoje. Nós temos na Bíblia o Evangelho de Cristo Jesus. E temos por aí o Evangelho de Cristo Jesus adaptado às necessidades e interesses de indivíduos e de grupos bastante específicos. Tá? É isso que você precisa discernir. Não estou instigando ninguém a ser rebelde, não estou instigando ninguém a querer exigir absolutamente nada de ninguém. Deus não exigirá de ninguém, Deus não exige de nenhuma pessoa algo que ela não é capaz de proporcionar, algo que ela não é capaz de se desenvolver. Se você vê que há uma perspectiva equivocada, que há uma apresentação muito personalizada, né? Muito só nós, só nós, só nós, isso não te isenta da responsabilidade de viver segundo a vontade de Deus. E Jesus inicia dizendo, ao contrário de muitos mestres daquele período que sobrecarregavam as pessoas, criando um verdadeiro estado de angústia espiritual, cuja liberdade, cuja libertação ocorria muito paulatinamente, né, muito aos poucos, conforme a pessoa ia se permitindo adestrar dentro daquelas culturas religiosas da época. Jesus inicia dizendo que é perfeitamente possível ser feliz. Bem-aventurados ou felizes ou verdadeiramente felizes. É possível ser feliz, é possível desfrutar da graça de Deus, é possível desfrutar do amor de Deus, é possível desfrutar das bênçãos de Deus. É possível viver essa vida, ainda que de inúmeras formas e maneiras, debaixo de alguma limitação que nos é imposta, vivendo em perfeita comunhão com o Todo-Poderoso Deus. Jesus tira a quinquilharia religiosa, Jesus tira os adornos e tira os excessos, as dificuldades, porque muitas pessoas, quando iniciam a sua vida, iniciam já de forma plena, porque isso é o que é esperado. Inicia em gratidão, inicia em comunhão, inicia em perfeita paz. E quando caem nas mãos de pessoas que não deveriam, de modo algum, estar exercendo a liderança, porque não são pastores, porque não são mestres, porque não têm compromisso com Deus em Cristo Jesus, muitas vezes se veem afastadas de Cristo Jesus, afastadas. Não, 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 não pode. A pessoa orou e choveu. Orou, foi curado. Orou, está vivendo na graça de Deus. Não, mas precisa tirar a barba. Se não tirar a barba, Deus não se agrada. Aí vai no outro lugar, não, tem que ter barba. Se não tiver barba, se não tiver barba, aí a coisa não vai. O outro é o sábado. Não, 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 não. Se não, o sábado é tudo. Sem o sábado não vai agradar a Deus. O outro é o domingo. O outro é a sexta-feira. Olha a saia. A saia, a gravata, não esquece a gravata. Se não tiver gravata, Deus não se agrada. E vão entulhando os poços, vão roubando a alegria, vão ceifando a vida espiritual, impondo doutrinas que são doutrinas de homens, que não são ensinamentos transmitidos por Deus através das Escrituras, através
dos profetas. E Jesus vem restaurar essa verdade. É possível ser feliz, é possível desfrutar a felicidade. Pobre de espírito aqui é uma palavra que denota aquele que anda humildemente com o seu Deus, conforme foi proposto pelo profeta Miqueias, conforme está descrito no livro dos Salmos. O caminho de Deus é o caminho proposto na palavra de Deus, é o caminho que vem da revelação de Deus preservada através das escrituras sagradas, não as palavras dos homens, não as interpretações ou acomodações culturais ou filosóficas ou retóricas ou mentais, não. Então, as multidões se aproximam e Jesus, cercado pelos seus discípulos, fala: verdadeiramente felizes são esses que vêm a mim. Verdadeiramente felizes são esses que vêm para ouvir a palavra de Deus. Verdadeiramente felizes são esses que reconhecem que o caminho da humildade com Deus, não a soberba religiosa, não a arrogância religiosa, é o caminho que nos permite alcançar o coração do Todo-Poderoso. Ainda que nessa caminhada encontremos sofrimento, aí fala dos que choram, dos que sofrem, porque o religioso, arrogante, presunçoso, quando alguém está sofrendo, a primeira coisa que ele fala é: alguma coisa fez, algum mal aprontou, algum pecado há. Essa pessoa é só um religioso profissional, vive de manipular as emoções e as circunstâncias, sempre procurando afastar as pessoas do amor de Deus em Cristo Jesus. Se há lágrimas, venha para Jesus. Se há lágrimas, pode se aproximar. Deus vai enxugar as suas lágrimas. Deus vai restaurar a sua alegria. Deus vai renovar a sua paz. Com Cristo Jesus, você existe. Você faz parte do rebanho de Deus. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. A terra prometida, a terra em que a presença de Deus se fará plena, perfeita e abundante, não é necessariamente o estado político de Israel. É, primeiramente, o coração dos homens. As consequências disso, o próprio Deus se encarregará em realizar. Não precisa ficar preocupado. Deus sabe o que está fazendo. A herança eterna pertence a você pela fé. Não importa a sua etnia, não importa a sua cor, nesses momentos que volta, o Brasil é racista, é incrivelmente racista. E algumas pessoas, principalmente em lugares assim apequenados, cidades pequenas, cabeças pequenas, né, isso vem com uma força, porque eles se sentem atacados numa suposta dignidade de uma cor que, teoricamente, daria a eles direito a uma posição de domínio, de poder, como se os outros incomodassem, como se os outros atrapalhassem. Incompetentes, incapazes, preguiçosos, presunçosos e arrogantes. Há isso também no ambiente religioso, há isso também no ambiente espiritual. Aqueles que querem somente desfrutar e acreditam que, para que eles possam desfrutar do favor de Deus, ninguém mais pode fazer parte daquele círculo, daquele ambiente, daquele mundo. É só para eles. Esse é um ambiente no qual o evangelho, a verdade de Deus, está sendo proclamada, tá? Um ambiente cheio de contornos raciais, influências políticas, socioculturais, um ambiente tão difícil quanto o ambiente que nós enfrentamos nos dias de hoje. Nisso a humanidade aí correu, desenvolveu, lutou, trabalhou, e o ser humano praticamente permanece estacionado sobre o ego, sobre a arrogância e sobre a vaidade. Jesus reconvida, porque toda a palavra de Deus é esse convite, reconvida a um viver humilde e piedoso diante de Deus, reconhecendo em Deus a plena suficiência
para cumprir o que ele prometeu. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A proclamação profética de que Deus fará justiça, de que Deus é justo juiz. As pessoas ansiosas, sedentas, que estão vendo o crescimento da maldade, das injustiças, das suas mais diversas formas e manifestações, que têm o seu coração sofrendo por isso. Você está no caminho certo. Permaneça no caminho de Deus, permaneça na palavra de Deus. Certamente você verá a manifestação da justiça de Deus na sua vida, na sua família, na vida daqueles que temem a Deus. Já foi dito pelos profetas. É chegado o momento, chegará o momento, e eu creio que ele já é chegado, em que Deus revelará a diferença entre o justo e o ímpio, entre o injusto, entre o que serve a Deus, entre o que segue a Deus e o que não serve a Deus. Se não está servindo a Deus, está servindo a si mesmo, movido por questões que não são do nosso interesse, que não agradam o coração de Deus. Não precisa ficar preocupado com o que você vê, com o que você ouve, com aconteceu isso, aconteceu aquilo. Não precisa ficar preocupado. Deus fará justiça. E não precisa ficar torcendo a favor nem contra absolutamente ninguém. Permita que o Espírito de Deus transforme a sua vida e te conduza em perfeita paz nesta caminhada. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Não adianta querer só para si e não ser capaz de demonstrar na vida dos outros. Para si, pede o perdão, pede a graça, pede a paz, pede a justificação, a misericórdia, a compaixão de Deus. Agora, manifeste isso em relação aos outros, ou ao próximo, como diz a palavra de Deus, ao não eu, e você certamente verá a abundância de bênçãos na sua vida. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. É preciso, sim, permitirmos que a palavra de Deus e que o Espírito de Deus regularmente façam uma faxina, façam uma limpeza na nossa mente, no nosso coração, no nosso espírito, porque muitas pessoas têm deixado de lado a prática do pedido do perdão. Não, eu já sou perdoado. Amém. Glorificado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, pela graça salvadora manifesta em Cristo Jesus, presente na sua vida, mas por via das dúvidas, como sugere a oração ensinada por Cristo Jesus. Uma vida perdoada não é uma vida isenta do erro, do pecado ou do fracasso. Uma vida perdoada é uma vida que reconhece em Deus o poder para perdoar, para resgatar, para restaurar e para conduzir além do pecado. Além do pecado. Se nós confessarmos os nossos pecados, João fala, ele é fiel e justo para nos purificar de todo o pecado. Não permita que ele cresça. Não permita, o pecado não precisa se agigantar na sua vida para que você se lance aos pés de Deus. Reconheça que essa semente aí, de vez em quando, brota alguma coisinha lá. Apresente-a para Deus, apresente-a a Cristo Jesus, para que o Espírito de Deus promova. O Espírito e a palavra purificam. O Espírito e a palavra santificam, para que o poder santificador de Deus se manifeste presente e constante na sua vida. Você não precisa viver esses altos e baixos, tá? Uma vida constante, uma vida tranquila, uma vida de paz é a vida de bênçãos propostas por Deus em Cristo Jesus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Está aí um grupo de pessoas que está fazendo muita falta no mundo. Está aí um grupo de pessoas, os pacificadores, que está fazendo muita falta nas igrejas. Porque terrorista é o que não falta neste mundo. Terrorista nas igrejas. Acusadores nas igrejas. Torturadores nas igrejas. Estão permitindo tudo, estão aplaudindo tudo, estão se comprometendo com tudo. Estão se comprometendo terrivelmente com o pecado, com o erro. Estão se comprometendo com o que é carnal, com o que é mundano, com o que é demoníaco. A necessidade há
de que Deus levante pacificadores, porque em Cristo Jesus nós fomos conduzidos à pacificação, à paz com Deus. Nós somos herdeiros dessa mensagem. Nós somos herdeiros dessa verdade. E, como igreja de Deus em Cristo Jesus, precisamos aprender a viver essa verdade, a pacificação, não como sugere o mundo. Você mata metade, escraviza a outra metade e diz que criou a paz. Não. Aterroriza com bombas, com armas, com metralhadores. Não é a paz de Deus. Não, essa não é a paz de Deus. Essa, se for a paz, é a paz de Satanás, que é o terrorismo, que é o ódio, que é a matança. Nós precisamos aceitar a verdade de quem nós somos. E nós, falamos aqui nós brasileiros, amamos uma matança. Amamos uma matança. Falou em carnificina, tem gente aplaudindo, até nas igrejas. Até nas igrejas. Eu não acompanhei, mas me falaram, estão aplaudindo chacina. Estão aplaudindo o absurdo. Estão aplaudindo a injustiça. Estão aplaudindo o sangue derramado de forma contrária à palavra de Deus. De forma contrária, que Deus não permite, Deus não aceita o absurdo e a barbárie. O caminho da barbárie não vai promover a paz. O caminho da barbárie só vai promover a barbárie. O caminho do ódio, o caminho da vingança, só vai promover ódio e vingança. Em algum momento, alguém precisará dizer: chega, basta. Esse caminho não vai salvar ninguém. Esse caminho não vai produzir paz verdadeira para ninguém. Responsabilidade nossa é aplicarmos isso no nosso viver cotidiano. Quanto aos povos, quanto às tribos, quanto às nações, isso Deus Todo-Poderoso se encarregará de levantar os indivíduos no momento específico. Às vezes eu vejo alguma coisa e falo, eu sabia, eu tinha certeza. Em momentos específicos, Deus levanta as pessoas, a pessoa que será a voz que faz oposição à insanidade da época, do período. Ficaria muito feliz se a igreja estivesse produzindo esses homens, esses líderes. Mas, infelizmente, no momento, a igreja tem produzido lacaios, a igreja tem produzido cafajestes, a igreja tem produzido homens tomados de uma cobiça, de uma arrogância, de uma vaidade. Porque quando você quer reproduzir líderes segundo o líder, você está reproduzindo o pecado, a pecaminosidade e extrapolando aquilo, levando a um ponto sem limites. A vida em Cristo Jesus é aquela que tem a cruz como certeza, aquela que tem o Calvário como parte do caminho que não tem como ser evitado. O cristão é convidado a pegar a sua cruz e marchar em direção ao Calvário, com alegria, com alegria. Marco, a morte e a humilhação não são coisas boas. É claro que não são coisas boas. A morte não é boa, a humilhação não é boa, o sofrimento não é bom, mas faz parte da vida, está no caminho. Não adianta tentar fugir do Calvário. Não adianta tentar criar uma Disneylândia, uma ilha da fantasia. Isso não produz salvação. Isso não produz renovação. Isso não gera ação do Espírito Santo. Mas clamamos a Deus por pacificadores, pessoas que proclamem o evangelho da paz, que, com auxílio da palavra e do Espírito Santo, expulsam todo esse sentimento de revolta, de vingança, de ira e de ódio da mente e do coração dos cristãos. Eu estou falando dos cristãos, tá? O mundo está aí como sempre esteve. A preocupação é que no corpo de Cristo a situação está tão ruim, ou pior até, do que no mundão lá fora. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela palavra da verdade. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela palavra da vida.
Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela palavra da vida eterna, pela palavra do reino de Deus, pela palavra de salvação. Tá? Bem-aventurados será você e eu. Bem-aventurados, Jesus está falando para os seus discípulos, para os seus apóstolos, para toda aquela multidão que o está ouvindo ali. Bem-aventurados são vocês. Vocês são verdadeiramente felizes. Quando, bem-aventurados sois vós, quando vos insultarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Não é bem-aventurado só porque sofreu. Não é bem-aventurado porque está sendo perseguido, porque está sendo injuriado, injustiçado. Quando? Pela palavra da justiça. Quando? Pela palavra da verdade. Quando? Por amor a Cristo Jesus. Tenha certeza, exultai e alegrai. Ou seja, alegrem-se. Pode ficar feliz. Pode ficar feliz. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Meu irmão, em algum momento, você vai incomodar. Em algum momento, você será confrontado, você será atacado. Porque o que está dando lucro, ninguém quer mexer. O que está gerando status, o que está produzindo riquezas, ainda que mundanas, o que está produzindo ascensão social, o que está produzindo acesso à mídia, ninguém quer mudar. Se você falar, você vai dizer, mas agora que chegou a minha vez, você está tentando me boicotar? Você quer boicotar a minha vida? Você quer boicotar o meu sucesso? Agora, é dele, né? Você quer boicotar o meu ministério? É tudo dele, é tudo meu, 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 meu. Não é uma questão de boicotar ninguém. É uma questão de viver de acordo com a verdade. Agora, se você quiser experimentar a bênção de Deus, vivendo de acordo com a verdade, você vai receber insulto. Deixa de ser trouxa, deixa de ser palhaço. Acorda. Ninguém se importa, ninguém liga. Cuida de você. Cuida dos seus. Pode pegar, ninguém liga. Tem sobrando. Tem sobrando. Pode. A decisão é sua, meu irmão. A decisão é toda sua. A recompensa eterna ou a recompensa mundana. Jesus deixa claro isso, Jesus deixa evidente isso. Em algum momento, seremos provados. Em algum momento, seremos afrontados. Em algum momento, seremos confrontados. Você quer viver para Deus? Viva. Mas aqui o caminho é esse. E há quem siga o caminho das trevas. Não julgamos. Mas você quer seguir o caminho de Deus, o caminho da paz, permita que o Espírito Santo produza no seu coração tudo isso que Jesus prometeu, tudo isso que Jesus diz que é verdadeiro. A felicidade, a perfeita paz, a alegria de viver em comunhão com Deus é direito seu, é conquista em seu favor, realizada pelo próprio Deus em Cristo Jesus, o nosso